Bom, Grebe, o assunto 3, então, para a gente fechar o nosso 100 edição, é que ainda repercute lá em Brasília, especialmente dentro do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Dias Toffoli de liberar o Paulo Bernardo, petista Paulo Bernardo, ex-ministro de Lula e de Dilma, enrolado na Operação Custo Brasil, operação de desvio de dinheiro, de crédito consignado de funcionário público. A gente já falou sobre isso em outros momentos, né, Grebe? Mas passa a bola para você. Mas quando a gente falou na semana passada, ele estava preso, encarcerado. Ele estava em cana. Daí ele foi solto pelo ministro Dias Toffoli numa decisão monocrática, né, que pôs em dúvida as razões que o juiz de primeira instância ofereceu para manter o Paulo Bernardo preso. Era uma preventiva, né? Era uma preventiva, exatamente. É interessante observar que depois o próprio juiz desse caso disse que a documentação que ele recebeu não explicava que o Paulo Bernardo morava junto com uma senadora. E que, portanto, o fato de a polícia ter entrado no apartamento deles poderia configurar uma espécie de uma quebra, né, do foro privilegiado da Glaze. Teve alguns aspectos ruins nessa ação, né? Um deles foi essa busca e apreensão feita no apartamento da Glaze e do Paulo Bernardo, que são casados, certo? E daí o juiz disse, eu não sabia. É estranho. E outro foi a prisão, que, olha, eu acho que eu vou ter que concordar, um pouco forçada do Paulo Bernardo. Porque tem hipóteses previstas na legislação para prisão preventiva. Né? O cara precisa apresentar uma ameaça à ordem pública. Destruição de provas. Exato, ele pode Brasil, atentar contra a aplicação da lei penal, ou seja, ele poderia fugir do Brasil e frustrar a aplicação da lei. Ele poderia atentar contra o processo penal, destruindo provas. Poderia atentar contra a ordem pública, continuando a delinquir, né? Se você for ver a situação concreta do Paulo Bernardo hoje, nenhuma dessas circunstâncias estava claramente presente. Então, antes que as pessoas saiam atirando contra o Supremo e o ministro Toffoli, porque foi dele a decisão, né, é importante dizer que, olha, nada protege mais a Lava Jato e os resultados da Lava Jato do que as coisas serem feitas dentro dos limites estritos da legislação, né? Se ele tiver que ser preso no final, ele vai ser preso. É isso que está acontecendo com as pessoas. E eu acho que o Paulo Bernardo vai ser preso, sim. Porque, olha, desses casos todos desvendados pela Lava Jato, esse de desvio de dinheiro de pensionista é um dos mais asquerosos. É asquerosa. Crédito consignado, o sujeito quando recorre ao crédito consignado, eu já recorri, inclusive, porque está sem dinheiro no bolso para pagar não consegue. A conta. Exato. E aí você vai roubar no centavo desse... E porque é difícil conseguir empréstimo em banco, certo? E é mais caro. Daí você vai lá e rouba os centavos, né? Então é asqueroso e os indícios são muito fortes também. O Paulo Bernardo, como o Eduardo Cunha, vai para a cadeia também. Eu faço essa aposta. Mas não precisa ser já. Vamos conduzir o processo com tranquilidade, dentro dos parâmetros, para que não haja nulidades lá na frente e que o cara se livre por causa de uma firula jurídica. Aí sim você frustra a justiça. Né? Então calma, devagar com o andor, vai dar tudo certo. Né? Gostei da convicção. Muito bem, Grebe, obrigado. Obrigado, Silvio. Esse foi o 100 edição, obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau.